Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia é de Mateus 9, de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus a multidões, compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedis, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia nos convida a meditarmos nesse Jesus que é o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, mas também ele nos inicia, nos conduzindo para meditarmos nesse homem que é apresentado a Jesus, esse homem que não fala, que estava possuído por um demônio. E esse demônio o aprisionava e o impedia de falar. Então Jesus expulsa o demônio e o mudo começa a falar. Então o Evangelho começa nos apresentando que a escravidão, o aprisionamento, tira de nós essa dignidade, a liberdade de nos expressarmos, de sermos livres. Jesus vem e o liberta. E por causa dessa libertação, os fariseus dizem que ele expulsa o demônio por Beelzebu. Mas Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando as suas sinagogas e pregando o Evangelho, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então o Evangelho começa nos introduzindo nesse dia, nos conduzindo a meditarmos nisso, nessa libertação, nessa pedagogia de Jesus, de ensinar o Evangelho nas sinagogas, nas igrejas, de curar todo tipo de doença e enfermidade, e de olhar para a multidão e se compadecer, porque estavam cansadas, abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então ele reconhece diante dos discípulos que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Mas logo em seguida Jesus dá uma solução: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Mas a colheita é o final do trabalho. Então aqui é como se o Senhor dissesse, que anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, nós conseguimos. A falta de trabalhadores é para a colheita. Então o Evangelho desse dia nos apresenta esse Jesus que cura, que prega e que se coloca como pastor, que tem compaixão de nós. Então nós não podemos nos calar diante das injustiças, diante das dificuldades, porque Jesus é o nosso bom pastor. É nosso papel anunciarmos o Evangelho. Pedir ao dono da messe que envie mais trabalhadores, mas para a colheita. O plantio, a semeadura ainda é conosco. Apresentar esse Jesus que é o bom pastor, que nos olha com compaixão, que tem a capacidade de curar todas as enfermidades, isso é conosco, com cada um de nós, com cada um que ouve esse Evangelho nesse dia, com cada um que medita. Esse é o nosso papel, diante de toda a multidão que é olhada por Jesus como ovelhas abatidas, sem pastor. O nosso papel é anunciarmos o Jesus que é pastor, que cura e que liberta, que restaura toda a dignidade, toda a plenitude do homem e da mulher. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para isso, para semearmos
semearmos a boa nova, semearmos esse Jesus, semearmos esse bom pastor. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.